Este é o Cidade de Fato, um podcast para ouvir as vozes da cidade, um espaço de diálogo. Realizamos entrevistas com especialistas sobre temas relevantes para a cidade. Cidade de Fato, a opção radiofônica que pretende manter a conexão com você, ouvinte, trazendo informações de qualidade. Nos acompanhe pela rádio UFT-FM 96,9 todas as segundas-feiras às 21 horas e nos visite também no site de endereço www.cidadedefato.com.br. Vamos ao nosso episódio de hoje. Eu sou Giovana Ferreira e esse é o nosso episódio de número 127. O tema do programa de hoje é Amazônia, ativismo e política climática, papel da sociedade civil na COP30. Para falar desse tema relevante, hoje está com a gente Iago Santos. Antes de tudo, eu quero agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidade de Fato. Me acompanhando nesse episódio, hoje está o Renato Rodrigues e o professor Basoli. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui hoje nesse episódio. Tranquilo, voltando aí ao tema COP30, eu acho que é importante a gente fazer esse resgate de agora para frente com uma constância, né, para que a gente tenha aí o assunto em pauta de agora para frente, no sentido de instigar aí a população a entender um pouco esse processo que é de suma importância dentro da coletividade. Maravilha. O nosso convidado de hoje, o Iago, é engenheiro ambiental, mestre em ecologia, técnico científico no Observatório da Torre Alta da Amazônia e ativista no coletivo Puxirum do Bem Viver. Iago também integra o comitê COP30 no grupo de trabalho de NDC, Contribuições Nacionalmente Determinadas, contribuindo para a construção de compromissos climáticos brasileiros. Oi, Iago, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Cidade de Fato. Muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. Prazer em conhecer todos. A COP30 ela será um evento histórico para a Amazônia, reunindo líderes mundiais, cientistas e ativistas para debater soluções para a crise climática. No entanto, as decisões que serão tomadas em Belém dependem de um trabalho prévio, no qual diferentes setores da sociedade atuam para influenciar políticas públicas e compromissos ambientais. Nesse episódio, vamos conversar sobre o papel dos pesquisadores e ativistas na construção de iniciativas para a COP30 e da importância da mobilização da sociedade civil e o impacto de iniciativas e movimentações, como, por exemplo, o coletivo que o nosso convidado integra, o Puxirum do Bem Viver. Iago, para começar, conta um pouco sobre a sua trajetória. Como surgiu seu interesse pela área ambiental e como você chegou a atuar no Observatório da Torre Alta da Amazônia? Eu acho que tudo começou com o fato que eu morava perto do Museu Guild em Belém, que é um museu de história natural, né, um dos museus mais antigos do Brasil. Acho que só é mais jovem que o Museu Nacional. E aí eu gostava muito de visitar lá, conhecer as exposições, e lá tem um espaço com mata, com animais. E aí isso sempre foi meio que trazendo meu interesse até para pesquisa com o meio ambiente também. E aí viajando, minha família é do interior, os assuntos sempre voltam. Então, avô sabia a época que os botos iam estar do lado do barco, essas coisas. O interesse pela natureza foi crescendo fora e dentro de casa, digamos assim. Aí eu segui para engenharia ambiental na faculdade. No início eu estava meio na dúvida, mas depois que eu cheguei lá foi um pouco mais fácil. Só que aí eu ainda senti uma necessidade de estudar mais os processos naturais, não muito na química, como eu sentia que era na engenharia ambiental. Aí eu vim para Manaus fazer mestrado em ecologia, comecei a trabalhar em projetos que trabalham com mudança climática e Amazônia, mas desse ponto de vista da ecologia, digamos assim. Como é que a floresta, mesmo o funcionamento da floresta influencia nesse papel. E aí nisso que eu fui ficando, já são 8 anos trabalhando por aqui em pesquisa. Nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos, eu fui convidado para trabalhar no Observatório da Torre Alta para justamente fazer um monitoramento de carbono lá, tanto dos solos, que é a minha área principal, quanto um pouco de gases lá, com uma metodologia que usam no mundo todo. Uma coisa chama outra, o ativismo veio como necessidade. Aquele pensamento, a gente sabe tanta coisa, para quê? O que a gente está fazendo com o que a gente sabe? E aí a gente começou a se organizar aqui
fazendo hortas comunitárias, coisas que a gente podia fazer para diminuir um pouco do impacto, né, principalmente com as críticas ao agronegócio, essas coisas assim. E no final, quando veio a crise de oxigênio aqui em Manaus, a gente se viu compelida a fazer uma ação mais forte, né? E a gente acabou criando o Puxirum como uma forma de uma ação emergencial para buscar recursos e tentar levar alimentos produzidos pelos produtores agroecológicos e levar cilindro de oxigênio também, o que as pessoas estavam precisando naquele momento. E a gente continua atuando meio que nessa área, principalmente comunidades indígenas, e a questão climática sempre vem forte, porque muitos membros do Puxirum trabalham com questão climática em outras profissões além do ativismo, né, digamos assim. E, Iago, você, além do seu trabalho de cientista, como você bem já colocou, né, se dedica ao ativismo coletivo Puxirum, do bem viver. Você já deu aí alguns insights, né, de como esse coletivo atua, mas eu gostaria de ouvir assim, a sua atuação concreta, né, dentro da defesa, né, dos direitos socioambientais na Amazônia. De maneira geral, o coletivo tinha começado mais simples mesmo, com a gente fazendo distribuição de alimentos e ajudando a galera a criar hortas urbanas. Mas como o ativismo sempre puxa um pouco mais para a política, a gente também acabou se envolvendo, tentando puxar que certas pautas entrassem nas políticas públicas, nas propostas de candidatos aqui, tentando organização com outros coletivos que existem na cidade, galera participando de audiência pública, puxando protesto. Então, meio que uma coisa sempre mexe com a outra. Eu acho que o que sempre a gente puxa para o nosso coração são as hortas, porque a gente gosta muito, mas essas outras coisas sempre nos fazem um chamado e a gente acaba sempre envolvido. Então, às vezes o pessoal lembra assim da gente, que a gente também faz ativismo de comunicação, né, sobre mudança climática, estão produzindo conteúdo de vídeo para a internet, algumas outras coisas também de podcast, e a gente acabou sendo chamado para esses espaços de luta socioambiental, digamos assim. Aí a gente acaba se envolvendo conforme a gente consegue naquele momento, mas a gente sempre está um pouco envolvido com à frente ou principalmente por trás das câmeras, digamos assim, com esses movimentos. Então, puxou muito a pauta socioambiental para a eleição passada, sem aparecer tanto, assim. Apesar de que a gente estava na rádio aqui em Manaus e teve casos que a gente tinha que dar nota para os candidatos que estavam a prefeito e eles não ficaram muito satisfeitos com as nossas notas nos quesitos ambientais. Mas, tirando essa vez que a gente apareceu muito, normalmente a gente faz coisas que as pessoas às vezes nem sabem que foi a gente que fez, mas a gente está lá, incluído. Quem está no movimento sabe que foi a gente, quem está por fora às vezes não. Iago, aproveitando esse gancho dessas experiências que você trouxe aí, eu queria perguntar, assim, para ti, como você enxerga essa relação entre ciência, ativismo e políticas públicas, em especial no contexto amazônico, né? Porque a relação entre esses três, ela acaba sendo fundamental para a construção de uma nova perspectiva de realidade. Então, você pode me falar o que você pensa nesse aspecto? Política pública na Amazônia, ela sempre foi um dilema, porque as pessoas até falam assim que às vezes elas dão um exemplo como se o Estado sempre chegasse depois na Amazônia, mas eu penso muito pelo contrário. Eu acho que o Estado sempre chega na Amazônia, só que ele chega às vezes de uma maneira perversa que impede os direitos das pessoas ou destruindo ecossistemas e tal. Então, é a presença do Estado que faz Belo Monte, é a presença do Estado que permite que tenha a estrada de ferro de Carajás, que, se eu não me engano, é o maior trem do mundo, que está aqui no Brasil transportando minério. É o Estado meio que anistia grileiros, foi o Estado que fez a chacina de Eldorado Carajás. Então, sempre tem esse dilema aqui. E a ciência amazônica produz muita coisa há muito tempo. Só que, às vezes, a ciência amazônica, ela fica presa, e a ciência sobre a Amazônia também, né, integrando outras pessoas de outros lugares do mundo, a gente fica, às vezes, preso em análises técnicas do cenário. Então, a gente entende que o cenário de risco é esse, que vai acontecer assim, assim, assado, mas a gente não consegue alcançar a mobilização e a movimentação de pessoas. Às vezes, a gente não consegue fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro dos institutos de pesquisa aqui. Então, quantas vezes trabalhando no instituto, na rua, as pessoas, sei lá, conversando, num transporte, alguma coisa assim, a pessoa perguntava, mas o que faz lá dentro? E, tipo, é um instituto que está há 70 e poucos anos aqui, sabe, na cidade, e as pessoas não fazem ideia do que tem. Então, acho que o ativismo, ele
dá uma puxada assim de orelha para vamos tentar ver o que dá para fazer de concreto. E a ciência precisa informar, sabe? A ciência sempre precisa ser uma base mínima, digamos assim, né? Para a gente ter noção da realidade que a gente está enfrentando. Mas o ativismo, eu acho que ele puxa muito para o concreto. Então, é o ativismo, é a movimentação política que fez, por exemplo, pararem uma mudança negativa que ia acontecer na educação do Pará, com a ocupação da Secretaria de Educação. E isso, infelizmente, é um cenário que às vezes a gente não vê muitos cientistas envolvidos. Então, normalmente, quem puxa um pouco a ciência para o ativismo, a gente sabe que a gente não tem, quem trabalha com mudança climática, a gente sabe que a gente não tem tanto tempo assim de sobra. Normalmente a galera tem entrado para o ativismo, mas infelizmente ainda não é uma coisa geral na ciência, normalmente. As pessoas ficam também meio alheias. Então, a junção dessas três coisas é sempre muito complicada, mas eu acho que um puxa a orelha do outro, digamos assim, e acho que a gente pode esticar a corda, porque a gente precisa fazer com que coisas concretas saiam. Então, a gente precisa das políticas públicas, do investimento também do Estado, finalmente já talvez de uma forma mais positiva. E o ativismo sabe como pressionar. Só que, às vezes, essas decisões precisam ser mais bem informadas. Então, a ciência ajuda nesse detalhe. É por isso que a gente, por exemplo, a nossa falta de ativismo cientista, digamos assim, é que a gente ainda tem muitas brigas sobre a BR-319, por exemplo, porque a população quer que asfalte. A ciência fala assim, nossa, isso vai dar um problema, isso vai dar risco, gente, probabilidade de doença, economicamente não precisa realmente, mas a população tem esse desejo, né? Então, às vezes, muito ativismo que não é ligado à pauta ambiental, a galera tá pedindo a BR, sabe? Mas aí existe toda uma pressão. Então, é uma relação complicada, mas muito necessária e possível, mas é aquilo, a gente vai ter que suar a camisa para que essa relação melhore. Iago, você integra, né, o grupo de trabalho NDC, contribuição nacionalmente determinada, né, do comitê da COP30. Para quem não está familiarizado com esse tema, você pode explicar aí quais são as contribuições nacionalmente determinadas e qual é a importância, né, dessa luta contra as mudanças climáticas? Quando os países lá em Paris, na COP21, eles assinaram o famoso Acordo de Paris, estava num momento que também tinha acontecido tanta discussão já há 21 edições e muita coisa não estava indo para frente dos métodos que estavam tentando, que basicamente era, vamos fazer uma métrica comum para todos os países, às vezes diferenciadas, porque tem os países mais pobres, os países mais ricos, responsabilidades diferentes, mas ainda assim eram médias comuns para todos os países, né? Não ficava muito claro o que ia ser feito, o que não ia. Os países, pela estrutura, têm dificuldade de se cobrar. E eles definiram no Acordo de Paris, que depois de tanto tempo para assinar ele e confusão diplomática, digamos assim, eles definiram que cada país teria que dar a sua própria meta, né? Por isso que são metas nacionalmente determinadas, NDCs. As NDC é porque a sigla vem do inglês. Aí os países basicamente falavam assim, ó, se a gente quer chegar nesse 1,5 grau de só de aumento, que não é só, é bastante. Ou no máximo 2, que é algo terrível, mas enfim. A gente tem que fazer tal e tal coisa. E aí os países diziam, no caso, vou diminuir emissões da agricultura, vamos trocar o nosso setor energético. E eles dão valores, vai se calculando tal, se esses valores são condizentes com a necessidade. Normalmente, infelizmente, às vezes não são. Alguns países fazem metas muito boas, mas outros não necessariamente. Mas é uma forma de que os países sempre estão ativamente propondo algo, dizendo o que eles vão fazer. E aí as NDCs, elas têm que ser cada vez mais ambiciosas. Toda vez que elas são atualizadas, elas vão vir com uma versão que, teoricamente, tem que vir melhor do que a primeira, com ambições maiores, com coisas mais intensas para serem feitas. No caso agora, nessa edição da COP que vai rolar em Belém, na COP passada os países começaram a apresentar suas metas novas, sua segunda atualização das metas. E em Belém a ideia é que todos os países fechem com suas metas novas para que se avance uma nova etapa do debate também em cima dessas metas, né? A COP30 entra com esse peso. Nós, do Puxirum, junto com outras muitas organizações,
construímos o Comitê COP30, né? Nós não somos do grupo original fundador, nós entramos, digamos assim, numa segunda leva nessa coalizão, que basicamente são organizações da sociedade civil que perceberam que a gente estava todo mundo dispersado cobrando as mesmas coisas. Como é que a gente aumenta a nossa força dentro de um cenário que a gente está falando assim? Às vezes somos organizações pequenas e a gente está tentando marcar espaço com governos, com lobistas do petróleo, com lobistas da mineração. Então vamos ver qual é o nosso mínimo comum, digamos assim, né? E cobrar esse mínimo comum como instrumento. E a gente se fortalece, as metas, a gente consegue inserir mais temas. E aí o Puxirum entrou nessa segunda leva e a gente fez uma proposição, que é a campanha Nossa Chance, que é com as NDCs, que a gente trabalhou 39 propostas para as NDCs, em 5 grandes temas. Um dos temas, por exemplo, a restauração ecológica, governança climática e tal. E a gente fez propostas, a gente fez uma proposição do que fazer, porque normalmente as correções da sociedade civil para as NDCs, elas são baseadas em ver assim, a NDC é suficiente, mas se a gente, ou não é suficiente, se a gente cumprir essas metas, a gente chega em tantos graus. Que é uma análise importante, porque pouca gente faz essas análises, mas a gente tentou fazer uma proposição diferente. A gente tentou realmente falar assim, eu acho que a gente tem que inserir esses temas na NDC, para que as coisas sejam realmente concretas. Foi aí que eu comecei a minha atuação maior com esse tema de metas dos países. Iago, dando continuidade, como é que tem sido sua participação nesse processo de construção desses NDCs? Você acredita que a construção da nova NDC brasileira tem levado em consideração as especificidades da Amazônia e a necessidade de garantir justiça climática para a região? A NDC teve avanços, assim, ela teve certas melhorias, só que eu acho que a gente ainda tem muitos desafios. Porque o papel da Amazônia, ele é muito grande no clima, é uma quantidade grande de carbono que absorve, é uma quantidade grande de água que é lançada na atmosfera para regular a temperatura aqui no continente e tudo mais. E tem toda a biodiversidade amazônica. Só que eu acho que a gente tem um problema, na verdade, que a gente tem uma coisa que alguns pesquisadores chamam de visão de túnel, que no caso é a visão de túnel sobre a Amazônia. A gente tem focado só na Amazônia como se ela sozinha fosse sustentar todo o resto. Isso é um problema porque, por exemplo, boa parte de rios importantes que nascem que chegam na Amazônia, como Xingu, Tapajós, Tocantins, são rios que nascem no cerrado. Então, por exemplo, sem o cerrado, esses rios não existem mais do mesmo jeito. A gente depende da quantidade de carbono que está na atmosfera. Então, a gente pode preservar a Amazônia inteira, mas se a gente continuar emitindo emissões via combustíveis fósseis, continuar queimando petróleo, carvão e gás natural, a gente vai perder a Amazônia do mesmo jeito. A diferença é velocidade e prazo, mas ela sofre um problema. As NDCs têm um foco até bom falando de Amazônia, mas eu não, como ecólogo que trabalha com clima, eu não acredito que seja suficiente. Claro que o Brasil tem agência só sobre os biomas que aqui estão, mas a gente depende do que acontece no deserto Saara, a gente depende do que acontece na taiga, a gente depende do que acontece nos mangues dos outros países, então, no oceano. Então, a gente tem uma grande dinâmica ambiental ecológica que acho que a gente precisa tentar melhorar. E o Brasil já é signatário de acordos que envolvem meio ambiente em outros espaços. Tem a COP de biodiversidade, tem a outra COP que trata do problema da destruição do solo, que ela é conhecida como desertificação do solo, mas ela trata erosão, perda de nutrientes, perda de capacidade produtiva, que vale para qualquer lugar do mundo, que mesmo que não seja sofrendo o processo de desertificação. E tem mais outras estruturas, e essas estruturas precisam trabalhar com metas que se complementem, que é o que eu acho que está faltando ainda. Então, existe uma melhoria, eu não enxergo como suficiente ainda. Acho que pode ser melhor ainda. E a COP30, eu vejo que será uma oportunidade única, né, para que a Amazônia esteja no centro do debate climático global. Na sua visão, quais são os principais desafios e oportunidades que essa conferência traz para o Brasil e para os movimentos sociais da região? E eu complemento aqui a pergunta, Iago, como é que você enxerga, né, a incidência, né, do comitê da COP30 dentro desse processo? Que eu acho que é importante a gente
fazer esse recorte? Eu acredito que a COP ela vem marcada por uma necessidade dos amazônidas falarem por si, sabe? Existe um sentimento muito grande dos movimentos da Amazônia que a gente não quer ser só cenário da COP. Que a COP não vai ser só na Amazônia. A gente sabe que nem todos vão conseguir estar dentro do espaço, é um espaço muito limitado, existem outras formas de tentar pressionar o espaço não estando lá dentro. A gente não quer ser só cenário mesmo, porque a gente tem nossas dinâmicas, nossos problemas. E o fato de ser na Amazônia, eu acho que vai ajudar a escancarar esses conflitos da Amazônia, essas incoerências que tem na Amazônia, as necessidades desses povos. É uma grande oportunidade, muita gente está se movimentando. Só que, por ser também na Amazônia, criaram um evento muito grande numa cidade que não comporta um evento muito grande com esse tipo de público, né? Belém comporta evento vem muita mais gente para Belém, que é o Círio de Nazaré, por exemplo, mas assim, as pessoas são parentes, vai um para casa do outro, tem muita gente que dorme na rua também, muitos promisseiros, muita gente vem só andando e volta andando. Então, tipo, Belém recebe muito mais gente, fica caótica, mas recebe muito mais gente. Só que esse tipo de público que vem negociadores, pessoas que vão ficar em hotéis e tal, e gente alugando casa por causa disso, isso tem dificuldade de muito acesso de muitos ativistas que gostariam de estar ocupando esse espaço. Eu, infelizmente, conheço muita gente que já sabe que não vou conseguir, não tem como ir. São pessoas que poderiam contribuir muito. Mas os movimentos estão se organizando para justamente, dentro das suas possibilidades, conseguir ter uma incidência lá dentro, né? Por exemplo, até a própria existência do Comitê COP30 é uma forma disso acontecer, né? As organizações, nem todo mundo vai conseguir, porque são 100 organizações, então a chance de alguns não conseguirem é alta, mas a gente garante que as nossas ideias vão estar lá dentro, vão ter sendo discutidas lá dentro também. É por isso que também a gente tem uma vantagem no Comitê COP30, que os membros fundadores são pessoas que já trabalhavam, as organizações fundadoras eram pessoas que já tinham experiência com esses eventos, né? Então a galera já tem aquele know-how ali de como chegar, com quem precisa falar e tal. E aí a coalizão só veio fortalecer, porque a gente começou a discutir mais ideias que cada organização trazia, que cada organização tinha uma visão, porque, de certa forma, nós somos organizações, às vezes, que atuam de maneira totalmente diferente, com visões políticas, às vezes, mais específicas, às vezes mais amplas, mas a gente conseguiu construir um mínimo comum. E a gente conseguiu construir pautas mínimas comuns que a gente consegue concordar mesmo com um grupo tão grande de pessoas. Então, isso faz com que a gente tenha acesso a determinados espaços. Por exemplo, as nossas metas que a gente construiu já foram entregues a Marina Silva, já foi entregue à vice-presidência, já foi apresentada no Senado, foi levada para uma COP já. Então, a gente já tem esse nível de influência, digamos assim. Na COP, com a presença da discussão dentro do nosso território, que a gente já conhece a cidade, já está inserido na cidade, já tem os contatos, a chance de ação só aumenta, né? Então a gente consegue uma incidência maior, tanto dentro dos espaços de negociação, que são espaços mais restritos, mas também nos espaços públicos, com as outras organizações, com as atividades que a população precisa. Inclusive, um dos nossos focos é até esse, né? Não só ter uma incidência nos negociadores, mas ter um papel ativo educativo para a população. A cidade está recebendo uma COP, as pessoas não sabem. A gente tem uma campanha que é só para explicar. O COP, que bicho é esse? E aí vai explicando como é que funciona, o que são as coisas e tal, introduzindo o tema. A gente vai construindo um mínimo comum também, só que dentro da sociedade, para que as discussões só melhorem, né? Porque as pessoas têm questões que a gente não tem. Mas se elas não forem informadas sobre o papel dessas coisas, dessas discussões, elas têm dificuldade de fazer essas contribuições que elas poderiam fazer. Essa é a vantagem de trabalhar com um grupo grande também. A gente consegue atuar em muitos frontes ao mesmo tempo. Veja bem, eu acho que você pontuou algo de extrema importância. A gente sabe que haverá vários acontecimentos paralelos, né? Inclusive a Cúpula dos Povos, né? Está programada para acontecer também, paralelo à COP30. Quais seriam as expectativas aí, pensando no comitê, dessa incidência, como você colocou, é de suma importância a incidência interna, né? Até porque é lá que vai acontecer e vai ter a possibilidade de mudar alguma coisa, mas, por outro lado, também a pressão popular é importante dentro desse processo. Então, qual seria a expectativa de programações
que permeassem, né, essa discussão até para que, de alguma maneira, acontecesse as incidências, né, via pressão externa. É sempre uma disputa muito grande, né, nesses espaços, mas a gente precisa lembrar também que a COP é um espaço para política internacional. As populações que estão fora, às vezes a gente tem outros espaços de discussões mais próximos da gente, que são tão importantes quanto, porque eles mudam nossa vida prática, que é Assembleia Legislativa do Estado, Câmara dos Vereadores, outros espaços também de decisão importante. E o fator muito crucial, a gente não tem tanto tempo assim para esperar. Então, as organizações cuidam de seus territórios também, né? Às vezes a gente está muito acostumado com organizações mais urbanas, que fazem ações com protestos e tal, que são muito importantes, que foi o que popularizou o ambientalismo, mas tem organizações que estão nos seus territórios também construindo segurança hídrica, como, por exemplo, o Estado não está chegando, a gente precisa cobrar que o Estado venha botar água. Enquanto não tem, vamos fazer uma cisterna. Enquanto não chega a rede de esgoto, vamos fazer uma fossa, vamos fazer uma estrutura que tem sei lá, que é de secagem, que coloca a bananeira em cima e já aproveita até o esgoto para virar banana e a banana sem risco nenhum de contaminação, inclusive. Então, tipo, existem organizações que estão atuando dessa maneira, né? O movimento indígena também atua muito dessa maneira. Eles sabem que se eles ficarem esperando, eles nunca têm muitas coisas. Então, as pessoas se auto-organizam. Só que esse acúmulo de gente diferente, de vários países, de vários tipos de organização, ali protestando em conjunto, é uma grande chance de trocar informações, trocar ideias, aumentar essa popularização do tema na sociedade e aproveitar essas diferentes experiências para melhorar as atuações, né? Porque no final, mesmo quando a gente está discutindo, sei lá, tô atuando aqui de Manaus, se eu estou discutindo o território daqui de Manaus, mas se o assunto é clima, se é um desbarrancamento, mas se o assunto é clima, eu preciso também saber que existe uma culpa de uma empresa de petróleo que está lá na Noruega, que está lá no Japão, sabe? Porque está tudo correlacionado. Então, acho que aumenta a nossa necessidade de ter uma visão integrada assim, com os outros. Eu acho que esses espaços fazem com que a gente melhore nossa capacidade de perturbar o poder público mesmo. E aí fica difícil não acrescentar as coisas que a sociedade quer, quando a sociedade sabe exatamente o que quer, como quer, e de que jeito precisa ser feito. Então, essa é a oportunidade que as organizações têm durante um evento desse. O mundo todo está olhando para lá. A gente nunca teve acesso a tantos microfones e tantas câmeras ao mesmo tempo para falar com pessoas de tantos lugares assim. Então, é a chance de puxar essas pautas e, como eu gosto de falar, esticar a corda. A gente vai esticando a corda para o lado que a gente acha que precisa. Quanto mais gente estiver tentando esticar a corda, a nossa chance de que as coisas entrem na discussão que está acontecendo lá dentro é maior. Mas também pode ser discussões que estão acontecendo em outros espaços, que eu acho igualmente importante. Bom, estamos caminhando para o final do episódio de hoje. Aí eu gostaria de pedir para você, Iago, duas coisas. Que você deixasse uma indicação cultural aqui para os nossos ouvintes. Pode ser da sua preferência, um filme, um poema, uma música. E também nos diga para você o que são as cidades de fato. Ai, que difícil agora. Deixa eu pensar. Uma coisa sobre a mudança climática que eu adoro indicar, porque infelizmente a gente discute muito com negacionismo e tal, e existe um porquê que existe tanto negacionismo assim. Tem um documentário que é baseado em um livro de mesmo nome chamado Mercadores da Dor. E esse documentário ele já é um pouco antigo, hoje a gente tem mais informações sobre, mas ele trata como que a indústria do petróleo e outras indústrias simplesmente dominaram o debate público para parecer que a gente tinha dúvidas sobre mudança climática. E a gente vê que foi a mesma galera, não é nem a mesma estratégia, é a mesma galera que fez para a indústria do tabaco para atrasar por 3 décadas as mudanças de lei em relação ao tabagismo e tal. Então eu indico porque é um dos poucos documentários sobre clima que não fica assim, e o CO2, e o furacão, que assim, é muito bom, mas a gente tem muito. Esse é um que
pega esse lado social, esse lado de uma conspiração que é real. Então, tipo, acho que causa um interesse diferente. E o que é uma cidade de fato? Eu acho que uma cidade de fato é aquela que a gente consegue realmente se sentir como cidadão, porque crescendo na Amazônia, em que muitos dos nossos direitos básicos não são garantidos, eu tendo que todos os dias pular o esgoto de meus vizinhos para sair de minha casa, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de sentir essa cidadania, principalmente sendo engenheiro ambiental e sabendo tanta coisa que a gente deveria ter e a gente não tem nesse quesito ambiental, fica difícil, mas a gente tendo essas estruturas, tendo esses acessos, esses nossos direitos mínimos garantidos, que a gente consiga se transportar com qualidade, consiga respirar com qualidade, ter acesso à nossa educação, nossa saúde, sem tanta correria, tanta fila, tanta espera. Eu acho que aí qualquer cidade, de qualquer formato, pequeno ou grande, eu acho que aí vira uma cidade de verdade, sabe? Não um acúmulo de gente, como infelizmente boa parte das nossas cidades se tornou. Eu pelo menos me sinto dessa forma. Bacana, Iago. Obrigada pela sua contribuição. Esse episódio foi muito, muito bom. É sempre muito importante discutir sobre a COP30 e as questões das mudanças climáticas, né, gente? A gente vem já desde o ano passado aí, né, trazendo essa discussão, acho que é de suma importância, e agora vamos intensificá-la, né, com o nosso momento COP30 aqui no Cidade de Fato, trazendo esses ícones, né, da Amazônia. Iago, por exemplo, é que tem uma vivência, né, dentro do contexto, acho que é importante, porque eu tenho debatido de forma bastante ferrenha de que a COP está, né, dentro da região, e nós aqui da região é que temos que ter as incidências aí, embora, como o Iago falou, essa relação internacional, a gente tem que pensar no global, mas eu diria que é muito importante essa incidência. Acho que as autoridades têm que pensar, e a gente tem visto que já está acontecendo aí, de certa maneira, né, um certo afastamento do pessoal da região. Nós estaremos aqui, Thiago, fortes e firmes para fortalecer essa incidência. Muito bom. Obrigada novamente pela sua participação, Iago. Eu que agradeço, gente, pelo tempo de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Outra coisa que eu posso ajudar, estou por aqui sempre. Tá bom. O nosso muito obrigado também aos nossos ouvintes e até o próximo episódio. Cidade de Fato de hoje contou com Giovana Ferreira na locução, Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Aline Silva e Karine Corrêa no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no design gráfico, apoio técnico e edição, professor João Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente aos nossos convidados e à equipe do Cidade de Fato, mas especialmente a você, nosso ouvinte. Semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!